Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente sempre está trazendo assuntos sobre comunicação interna, recursos humanos, inteligência artificial, liderança. E hoje eu tenho, pela primeira vez nesses nossos episódios, uma edição especial, muito especial, que eu quero falar com vocês, que eu vou convidar a minha amiga Luciana. Mas antes disso, eu queria dar um recado para você especial. 2 recados. Primeiro, se você curte, se você gosta, se você acompanha o nosso trabalho, estamos chegando aqui em 50 edições, 50 episódios, né, nessa temporada, sempre trazendo esses assuntos. Então, se você gosta, que você possa compartilhar, enviar para seus colegas, sugerir eventualmente novas pessoas, novos entrevistados. Sempre é bom para a gente. Eu sempre comento que aqui, muito mais do que trazer verdades, certos, errados, é trazer reflexões. É um grande laboratório. Para mim aqui é um grande laboratório para a gente escutar colegas, profissionais, estudiosos, né, profissionais do mercado sobre vários assuntos. E também eu queria agradecer a Prodigy. A Prodigy é uma parceira nossa que vem nos acompanhando nesse projeto desde o início. A Prodigy é uma empresa que oferece tecnologia para ajudar na comunicação com seus colaboradores. Então, se você tem uma empresa que quer melhorar a comunicação através de um aplicativo de celular ou através de uma televisão corporativa, procure a Prodigy. Tem um vídeo aqui para você conhecer um pouquinho mais sobre eles. Com a plataforma multicanal de comunicação da Prodigy, você alcança 100% dos colaboradores de forma moderna e unificada. Com poucos cliques você cria, agenda e segmenta os seus comunicados para TV, aplicativo, e-mail e pop-up desktop. Conecte suas pessoas, conteúdos e tecnologia em uma experiência digital única. Conheça o novo mundo da comunicação corporativa com a Prodigy. Obrigado, Prodigy, novamente pela parceria. Olá, Luciana. Oi, Fábio. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu confesso que eu não estava lembrando disso, já fazem quase 10 anos que a gente não se via, na verdade até um pouco mais. Deixa eu falar um pouco sobre isso. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, né, na TAM. E para mim é um prazer ter aqui com você. Prazer você ter aceito o convite para essa edição especial. E eu repito aqui, é uma edição muito especial, que é o assunto que a gente abre até usando o título da Comunicação Interna Sem Fronteiras, que é até olhar outros assuntos, né? A Luciana vai comentar com a gente aqui. Eu queria fazer uma pergunta antes de qualquer coisa, Lu. Claro. Normalmente a gente fala assim, qual que é a sua formação, né? Enfim, psicóloga, currículo. Eu queria te perguntar diferente. Hoje, quando, enfim, um familiar seu pergunta, uma pessoa mais próxima pergunta, o seu marido, enfim, o que você está entregando para o mundo? Qual é o seu, chegando no final do dia, olhando pela questão profissional, né? Sim. Qual é o seu papel? O que você está entregando para o mundo hoje em relação às atividades que você vem, que a gente vai falar mais para frente, que você vem executando? Fábio, antes eu queria dizer que é um prazer estar aqui, uma honra ter sido convidada, e principalmente por um tema, né, que foge à sua linha, e com isso acho que você amplia muito. Eu acho que o que eu respondo hoje é que o que eu entrego para o mundo é muito mais maturidade enquanto ser humano, né, do ponto de vista pessoal, e do ponto de vista profissional, eu entrego um grande trabalho de construção contínua, de autoconhecimento, que gera autodesenvolvimento e que traz clareza sobre as nossas dores, sobre quem a gente é e quem a gente pode ser. Né? E também do ponto de vista das minhas pesquisas, pensando em propósito, eu estou entregando nesse momento informação, prevenção e, acima de tudo, compreensão. Ajudar as pessoas a compreenderem um tema tão difícil. Perfeito. É claro que, assim, sem querer aprofundar muito essa questão do currículo, mas assim, você é psicóloga, né, de formação. A gente se conheceu na época da TAM, você trabalha em RH. Sim. E hoje, assim, há 10 anos é isso, você vem prestando serviços de atendimento a pessoas, enfim, jovens, fazendo... como é que a gente chama? Clínica, é isso? Isso, exatamente. Em 2016 eu fiz a transição de carreira, né? Na época eu era gerente de RH. Um dia eu olhei para o meu crachá, diante dos perrengues que a gente enfrenta, né, no mundo corporativo, e me fiz a pergunta, mas por que mesmo que eu fui fazer psicologia? E me veio um grande insight. Não foi para fazer o que eu estou fazendo hoje. Né? Não é demérito, muito pelo contrário, fizemos, inclusive, juntos lá um trabalho incrível, né? Mas eu lembrei o porquê. E era para trabalhar na construção
em conjunto com as pessoas delas mesmas, né? No autoconhecimento, enfim. E aí eu nunca deixei de fazer terapia. Eu tenho mais de 25 anos de terapia na carne, na pele. Então eu considero que eu não me afastei da psicologia desse ponto de vista da psicoterapia. E aí eu fui atrás das minhas formações. Fui fazer formação, qualificação, especialização e cheguei no mestrado. Né, eu tive um contexto bastante importante no meu consultório que me levou a pesquisar o que eu pesquisei no mestrado, que foi violência intrafamiliar, mas no recorte do conflito mães-filhas em contexto de violência doméstica de gênero. E aí eu fui fazer uma especialização, o que me tornou, me qualificou, me preparou para ser terapeuta de casais, famílias e indivíduos, e famílias no plural, porque as famílias são reconfiguradas hoje em dia, né? E aí chegou o doutorado, também por um contexto de consultório. A violência sexual infantil intrafamiliar começou a chegar com muita frequência e força no meu consultório. E eu decidi pesquisar, né, para tentar descobrir mais coisas e entregar também alguma coisa para a sociedade. Isso. Então, como eu sempre digo, pessoal, a gente tem vários assuntos. Esse, com certeza, tem várias abas para abrir, mas a gente vai olhar um pouco para essa última fala da Lu, que é a questão dessa violência intrafamiliar, né? Isso. Principalmente para as crianças. E até fazendo um contraponto do que a gente fala de comunicação, é o silêncio, né? Exato. É o silêncio que dói. E aí, Lu, assim, eu queria até pedir para vocês também aqui um cuidado. Meu papel aqui eu sou leigo no assunto, né? Meu papel aqui é muito mais te ouvir, fazer algumas perguntas para tentar provocar. Então até peço desculpas assim, se tiver algum termo que eu não consegui, não há de quê, né, ter a mesma, obviamente, o mesmo conhecimento que você, mas ao mesmo tempo quero me colocar como um papel que eu acho que a grande maioria da população de conhecer mesmo, eu até comento muito sobre isso, desvendar o óbvio, né? E às vezes a gente acaba cometendo erros por falta de conhecimento, por achar, enfim, a gente já falou um pouco sobre isso, por alguns dogmas, por preconceitos, por falta de clareza, né? E eu acho que dentro do nosso papel aqui de comunicação, do podcast, com você, tentar, dentro da nossa possibilidade, oferecer para a sociedade, né, esse olhar. Então, assim, até quero te pedir, assim, não é exatamente o termo que a gente usa, né, enfim, acho que é um pouco nesse sentido. Mas aí quando eu só queria, até para começar essa conversa, você falou que você foi, entre aspas, assim, mudando estágio, evoluindo, e chegou nesse estágio mestrado agora, né? Doutorado, Desculpa, do doutorado. E chegou nessa questão. E aí, de um lado, assim, te assustou? Quando começou a aparecer na sua cabeça, não tinha, ou enfim, você não tinha tanto conhecimento, informação dessa questão, dessa violência intrafamiliar, porque é dentro da família, né? Sim. Que é uma coisa que a gente, inclusive, vai falar mais sobre isso, porque é tão difícil lidar com isso, porque é dentro da própria família, ou dos núcleos familiares, né? Sim. E isso começou a aparecer para você e falou, caramba, o que é isso? Foi mais ou menos assim? Onde é que te despertou isso? Por que esse assunto, de uma certa forma, tocou você a ponto de fazer ou de estudar cada vez mais isso? Fábio, é uma conjunção entre prática e teoria, né? A gente lê, estuda, vê, às vezes na informalidade, as notícias, as pesquisas subindo a esse respeito. Mas quando começa a chegar no consultório, né, e você vê diante de você uma adolescente estraçalhada, chorando, ou uma mulher na idade madura, na vida adulta, com marcas assim profundas que impacta em quem ela é, na mulher que ela se tornou, na profissional que ela é, na mãe que ela é, vai despertando. Por quê? De onde? Como? Aí eu comecei a trilhar os estudos informais e vendo números e vendo motivos, né? A minha linha de trabalho, que é a psicologia sistêmica, o pensamento sistêmico, traz para a gente já algumas prévias de coisas que vão aparecendo, né, no consultório. E aí, meu consultório, de repente, começou a se encher de violência intrafamiliar, em todas as modalidades, mas eu comecei a ver eu cheguei a contar uma vez, eu acho que 60% das mulheres que eu atendia tinham um relato de haver sido ela mesma molestada. Foi molestada na infância, Sim. por exemplo, adolescência, Sim, enfim. Sim. E aí eu falei, não, eu preciso me aprofundar nisso, mas me aprofundar em termos de construir alguma coisa, Sim. Né, que é o que a pesquisa me oferece. Então, foi um pouco disso.
E aí, assim, por que talvez seja, acho que a pergunta mais difícil de tentar até sair para a sociedade, né? Quando a gente fala em intrafamiliar, de novo, é dentro da família. E assim, claro, e nem o objetivo nosso aqui é ficar contando o caso de ninguém, mas assim, pelos estudos que você tem, quando eu falo em família, quem que é basicamente? É o pai, é o tio, é o melhor amigo? Quem é que, ou da própria mulher, você deve ter relatos até de mulheres, eventualmente, também assediando outras Sim. mulheres, não é só também, fica Sim. importante até dizer isso, né? Imagino eu, de novo, leigo, tá? Imagino que tem mais homens fazendo a situação em relação às mulheres, mas pode ter Existem mulheres abusadoras. mulheres abusadoras Mães. também, mães, né? E aí é mais difícil porque é dentro da família, é porque aquela história, gente da sua família mesmo, né? Não é que é... Uma vez até vi uma matéria sobre isso, né? Que eu achei interessante, até fazer uma correlação, que quando se falava muito isso, parece que vem alguém de fora, né? Um terceiro que ninguém conhece para abusar do seu filho. Não é isso, né? É gente que tá no convívio, que tá no churrasco, tá no almoço de domingo. É isso mesmo. Que frequenta a casa. Que você tem uma confiança. Que ajuda a pagar as contas, que dá presentes. Sim, é isso. Vou falar de dados para você compreender. O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele sai todo ano, em janeiro, com os dados de violência em suas diversas modalidades. E no recorte da violência sexual, da mulher, da criança, na infância, os números vieram crescendo. O anuário agora de 2024, ele mostrou que 88% das notificações de estupro de vulnerável são com meninas, 11% com meninos. Tem uma diferença e a gente pode falar disso, é importante. Desses 88% de meninas que são estupradas, 52% são meninas negras. De todo esse número, 80% são pessoas do convívio da criança, que estão convivendo no lar, porque 60% é dentro de casa. Entende os números? Super. Os números falam pra gente Super. onde é que está o perigo. E é um tema vespeiro, né, Fábio? Como você falou, família. Principalmente aqui no Ocidente, que a gente tem, a sociedade tem aí o arquétipo da Sagrada Família. É meu pai, veio primeiro, ele me sustenta, é minha mãe, deu a vida. E tem uma coisa muito fusionada nas famílias, né? Não se tem um senso de contorno e de individualidade. Então, todo mundo junto, misturado, em qualquer classe, numa classe mais vulnerável, todo mundo dorme no mesmo quarto, numa classe média alta, cada um tem seu quarto, mas está todo mundo tendo que pensar igual, agir igual, fazer o que o patriarca da casa, a matriarca diz, é uma porta aberta para a violência. E quando você diz essa diferença que é importante, você falou da questão do 80%, 88% mulheres e meninas e meninas. O que você falou que é importante? Por que isso é importante falar? Porque, assim, essa violência é uma violência estrutural. É uma violência que tem muito a ver com o machismo. Você já vai entender o porquê. A gente precisa considerar as subnotificações, né? Que a gente tem números de notificações das delegacias do Brasil inteiro, foram casos que tiveram tratativas. Foi um montão que nem teve. Acredita-se que não. Se você pensar nos sertões, nas roças, nas cidades pequenas. E o que acontece? Não sabemos se os meninos são subnotificados. Tá. E se são, a gente entende as causas. Um país machista como o nosso, né? Um menino ter sido violentado sexualmente é uma vergonha para a família, Total. né? A família precisa se manter nesse lugar de família doriana e sagrada. Isso. Agora, também pode indicar, a gente pode pensar criticamente em várias formas de leitura. Também pode indicar esse machismo estrutural que olha para a mulher e para a menina como coisa. Um objeto. Objetificada. Ela está aqui para me satisfazer. Você sabe, eu acompanho muito e vou citar aqui muito a Luciana Temer. Ela é a voz mais importante hoje no Brasil, na minha opinião, no combate e prevenção. E eu acho que ela faz corajosamente, bravamente, lindamente, com muita clareza e vontade. E ela fala, né, nos podcasts dela, nas informações que ela, inclusive, formaliza, que existem estudos que dizem que dos presos
que estão... Hoje a gente diz pessoas privadas de liberdade, né? Das pessoas privadas de liberdade que estão lá por motivo de estupro de vulnerável, só 20% é pedófilo. O que dá pra gente uma leitura desse lugar patriarcal, machista, histórico, isso é história, de que a mulher, ela está à disposição. Mas a gente precisa considerar que mães também violentam, isso pode ter a ver com a transgeracionalidade, com experiências de ter sido violentada também na família, né? O negócio é transgeracional, ele vai fazendo esse exercício aqui, ó, pra cima. Agora, Lu, quando você fala do estupro tal, claro que na minha cabeça, de leigo, às vezes vem uma questão muito forte, assim, até uma cena, uma situação, né, de um sexo ali e tal. A gente está falando de crianças abusadas, né? Não é só isso, né? Tem uma questão até meio de comportamento, do toque, Sim. Por exemplo, eu vi um vídeo seu recente, que você até trouxe, né, falando disso, né? Que uma moça foi lá e te disse que aí, numa das conversas, disparou um gatilho nela que teve um sexo oral, né? É isso também, quer dizer, não é também aquela questão, até um pouco, às vezes, até romantizada do sexo, né? Uma situação ali de deitar na cama, não. Tem umas questões até que já tá errado, obviamente, né? Claro que tá errado. Mas quer dizer assim, também tem essas questões assim do sexo oral, né? Essas questões do beijo, do toque. Isso já é considerado, principalmente para criança, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, que acho que é importante, mas antes de entrar no detalhe da criança, isso já está considerado tá errado. Quer dizer, então não é só mas eu não fiz nada, eu não tive penetração, por Exatamente. exemplo. Não fiz penetração, não, só dei um beijo nela, tô aqui imaginando, tá? De novo. Me corrija se eu estiver errado. Não, você tá perfeito. Mas eu não dei, eu não teve penetração, eu só passei a mão no seio dela, porque eu vi que tá crescendo, ou do menino, né, alguma coisa desse sentido. Sim. Já tá errado, obviamente tá errado, então também precisa desmistificar isso, não é só o sexo ali, entre aspas, da penetração, daquela coisa que a gente tá acostumado, é isso também? Exatamente. Tá no imaginário social de que uma criança violentada sexualmente sentiu dor, sofreu, foi penetrada, foi amarrada. E não é. Tá sofrendo, né? Exatamente. O perfil daquele que violenta a criança é um perfil de sedução, de carinho, normalmente ele ou ela é presenteador. Vem aqui que eu vou cuidar de você, senta aqui no meu colo. Eu gosto tanto de você. Existem casos que vira troca de carinho, né? A criança precisa de carinho e afeto porque faltou e tem um tio que tá dando. De novo, uma fala da Luciana Temer. O que é óbvio para a criança não é óbvio. O que é óbvio para um adulto não é para uma criança. É o adulto que ensina, é o adulto que regula, é o adulto que direciona. Se eu tenho um adulto que está numa relação de poder com uma criança, passando a mão, dizendo que aquilo é afeto, a criança não precisa nem ser carente para ela permitir. Sim. Então, sim, vamos falar da lei. A lei da violência sexual, ela foi reformulada recentemente e ela diz: estupro é toque, atitudes libidinosas com vulnerável, uma criança, a criança ver cenas de sexo, é estupro, é violência sexual. Já é considerada já? Isso. E que vai de toque à penetração. Ela vê sexo dos pais, por exemplo. Isso, existem casos. Eu até vi também um vídeo seu que fala um pouco sobre isso, né? Que você, por exemplo, se a criança dorme no mesmo quarto que você, lá com os pais, não fazer sexo, né? Obviamente, junto com a criança. Você não tá fazendo sexo com a criança, claro, mas você tá, de uma certa forma, também ocupando o espaço dela, que não é pra ver isso, é isso? Isso, existe um campo ali, existe um terreno ali que acho que a gente pode dizer de energia, de funcionamento, de cheiro, de odor, de barulho. Ainda mais no sexo, imagina, né? Exatamente. E aí, por isso que você tem escolas com crianças hipersexualizadas, se masturbando na quina da mesa, agarrando as menininhas, agarrando os menininhos. Por que será? Não foi da cabeça do inventor, né? Não, a criança está vivenciando, minimamente vendo alguma coisa. Isso é uma coisa que eu sei que quem fala é apedrejado. Porque se você pensar na condição de vulnerabilidade das famílias, tem famílias que dormem no mesmo ambiente 10 pessoas. Felizmente é o que tem, né? É o que tem, mas é um gerador de possibilidade de violência.
Outra coisa, as famílias muito aglutinadas, muito fusionadas, né? Que todo mundo precisa funcionar igual, pensar igual. E tem muita distorção do amor, né? Tudo muito em nome do amor. Também é uma porta aberta para a violência. Por quê? Você não pode pensar diferente, você não pode agir diferente, você tem que estar onde está todo mundo. É todo mundo junto, decidindo tudo para a vida de todo mundo. Isso é uma porta aberta para as violências de todas as modalidades, inclusive até a violência da invasão de privacidade. Perfeito. E um detalhe, Fábio, lá naqueles 80% de notificação de pessoas do convívio da criança que violentaram a criança, tem uma ordem bem importante ali, que começa ali com pai, avô, irmão, primos e frequentadores do ambiente. Que são os tios, vizinho muito próximo, que afetivamente é da família. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque a gente está falando do pai, do avô, desse modelo machista que a gente tem, de uma criança vulnerável. Quando a gente fala em vulnerabilidade, é isso, né? Hoje, eu não sei se isso... A lei... vulneráveis em relação à criança, qual idade? Até a partir de 16, 18, qual que é a idade hoje que ela pode, teoricamente, ter autonomia? Até a adolescência ali, 14 anos, 14 né? anos. Ela é vulnerável. Mas até os 18, ela ainda está numa situação de adolescência. Isso. Né? A adolescência se encerra ali por volta dos 17, 18. Porque eu acho que é importante, né, Lu, dizer o seguinte, eu já vi muitos assuntos sobre isso, né? Teoricamente, aí que me ajuda de novo, teoricamente uma menina, ou um menino, enfim, não importa, com 16, com 15 anos, ele já está com o corpo ali definido, então, mas foi sã consciência, foi de comum acordo. Não tem comum acordo. Não tem consentimento. É isso, eu acho que é importante dizer isso. Menor, não tem. Não tem essa conversa assim, não, mas ela queria, né? Ele tem 14 anos de idade, eu tenho 25, Sim. tenho 50 anos, eu conversando com você, eu senti que você queria, e talvez até você tinha até um certo desejo, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas não tem essa conversa, certo? Com 14 anos não existe essa possibilidade, não. Como lei. Como lei, tá? Como lei. Não existe essa possibilidade de dizer assim, a Lu tinha com 14 anos clareza do que ela estava fazendo. Não existe, é isso? Então, o que acontece? Vamos separar vulnerável de menor. Tá. Tá tudo junto, mas a gente vai desmembrar para uma melhor clareza. O vulnerável é aquele que não está em condições de decidir por si, né? Por algum motivo. Ou porque ele está com uma limitação de consciência, uma limitação mental, física. Uma limitação física. O idoso é um vulnerável. Tá. Aquele que está cheio de limitações já, a partir das físicas até as cognitivas. Às vezes, desculpa até te cortar, às vezes aparece, por exemplo, a pessoa está deitada no leito do hospital e o cara, quer dizer, não tem situação nenhuma, independente da idade. Completamente vulnerável. Está vulnerável. Esse é o vulnerável. É aquele que não decide por si, que não consegue se proteger. Tá. Quando olho... Isso independente da idade. Independente da idade. Perfeito. Né? Então, quando eu olho para a criança, até a entrada na adolescência, a criança não tem a consciência que o adulto tem. Ela normalmente não sabe fazer as melhores escolhas em termos de proteção, em termos... Se você pegar uma adolescente de 14 anos, ela quer ir pra balada. Outro dia eu tava vendo um vídeo de um Uber, um motorista, que se recusou a levar uma menina. A menina falava pra ele, eu tenho 14 anos, minha mãe tá pagando, me leva. Não, eu não posso, eu preciso falar com a sua mãe. Não, me leva. Ou seja, esta criança não tem a noção do risco e do perigo. Ela não tem a consciência no nível da consciência de um adulto. Isso faz dela uma pessoa vulnerável. A partir dos 15, 16, talvez comece um pouco melhor, com mais clareza, a decidir, a entender o que é perigo, a entender o que é certo e o que é errado. Ainda assim, uma menina de 16 anos que aceitou transar com tio, com primo ou com um adulto de fora da casa de maior idade, ela está sendo violentada. Não há consentimento para menor de 18 anos. Ou seja, meninas que aparecem grávida aos 14 anos, porque tem um namorado consentido pela família que visita a casa, ela apareceu grávida, o namorado tem 18, 19, 21, ela 14, violência sexual. Acho que vai responder a processo. Acho que isso é importante, né? Eu tenho 14... Eu tenho, entre aspas, esse consentimento. Não foi ali uma questão forçada no sentido físico. De novo, tirar um pouco desses estereótipos, dessas fantasias.
Não foi nada batendo na parede, Não, brigando. foi seduzida. Foi seduzida. Aí ali no cantinho. No cantinho. E ela, de uma certa forma, consentiu isso, né? Mas, de novo, olhando pela lei, como ela não tem capacidade de decidir isso sozinho, isso está contra a lei, certo? Certo. Então, Ela não tem condição de entender o impacto que isso então, pode ter na vida porque dela. às vezes você escuta essa justificativa, né? Principalmente do homem. Então, mas ela tá vendo, eu não fiz nada, ela que aceitou. Foi consentimento dos dois. Não houve consentimento a partir do momento que você tem 14 anos de idade. É isso, né? Isso. Não há consentimento e tal. Por mais que, de novo, por mais que a pessoa com 14 anos, a criança, o jovem e tal, tenha clareza do que aconteceu. Sim. Dentro do mundo dela. Sim. No fundo, Fábio, a gente acredita, com todos os relatos, os estudos, que a criança, ela tem uma noção ali no seio familiar, principalmente, que tem uma coisa errada acontecendo. Isso. Mas é gostoso ao mesmo tempo. E tem a ver com carinho, com afeto para ela. Talvez não teve quando era menor, né? Mas fica. E é isso que faz com que assim, um número altíssimo de pessoas que foram violentadas sexualmente relatam sentir culpa e se sentir responsável por ter sido violentada. Mas a culpa por quê? Porque deixou espaço, porque era uma carência, Se sente contribuidora com aquilo. porque ela que deu espaço pro tio, pro vô, enfim, pra qualquer pessoa que seja. Quando ela toma compreensão ali na vida adulta, ela fala, mas eu estava ali, eu deixei. Pois é, mas ela não tem a compreensão de que existe uma relação de poder entre adulto Sim. e criança. Porque você falou até um termo que infelizmente acontece muito, né? Em situações mais vulneráveis, inclusive financeiramente, é de brindes, né? De presentes. Né? Aí a gente está falando de exploração sexual. É porque a Você pessoa sabe que não se fala mais em prostituição, né? não fala mais? Não, prostituição é para as mulheres adultas que decidem e escolhem ser prostitutas. Tá, é então- profissão para elas. Então vamos lá. Uma mulher adulta, 20 anos, ela entende pelos fatores dela que ela quer trabalhar com isso, que ela quer fazer isso. É onde ela encontrou o caminho dela por diversos motivos para ter a fonte de renda dela. Perfeito. Isso é prostituição. Isso é prostituição. Isso. É criança, é exploração sexual. De novo, pelo mesmo raciocínio. A criança não entende, não tem dimensão do que isso pode impactar na Não é vida porque ela dela. ganha um videogame que ela pode fazer qualquer coisa. Pois é. Se teve troca para a violência sexual, é exploração. Exploração de menores, que é crime. E de novo, Lu, acho que é importante dizer isso, né? Até, enfim, para minha vida também. Violência sexual não quer dizer que é uma coisa violenta. Acho que isso é importante. Talvez, inclusive a palavra violência, talvez, não sei, talvez até precisa ser talvez até mudada em termos de comunicação. Porque, de novo, como leigo, a primeira impressão que vem na minha cabeça é algo assim, gritante, né? Sim. Joga você na parede, Sim. rasga tudo, bate, aparece aquelas cenas imaginárias da pessoa toda machucada. Tô dizendo que isso não aconteça, tá? Sim. Mas eu acho que isso, às vezes, fica um negócio até um pouco distante, porque eu tô falando de uma violência que é o que você falou, um toque, um carinho, senta no colo. É uma coisa super, entre aspas, é super tranquila, né? Leve, né? Fez aqui, faz uma questão, um toque no corpo, faz um sexo oral. É uma violência, no ponto de vista da lei e tal, mas até no imaginário não é, né? Tipo assim, tá tudo bem, né? Que nem você falou. Eu acho que isso, inclusive, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu acho que isso é uma questão de definição, conceito, é um pouco epistemológico. O meu posicionamento pessoal é chamar de violência. E eu explico por quê. Mas o comum da sociedade é abuso. Então, talvez a gente possa usar esse termo abuso sexual aqui, porque vai, talvez, cair melhor para todos os públicos, de todas as camadas. Mas olha só. Mas eu entendi o que você quis dizer. Existe um autor que eu estudei para um projeto, o meu projeto pré-doutorado, que ele fala assim, ele faz uma questão de definição, ele traz uma problematização da palavra. Ele fala assim, abuso, ele é uma coisa que traz o conceito, ele fala que é uma metacomunicação aí. E metacomunicação é aquilo que está debaixo dos panos. Você não está entendendo o que pode dizer. O que acontece? Abuso, você tem uma medida em que você pode ir. Passou disso, você abusou. Só que com criança não tem medida. Entendi. Sabe? Então a gente pode trazer um exemplo. Não tem. Do tipo, passei a mão no seio de uma menininha, tá tudo bem. Não fiz penetração, então eu não abusei. Tá vendo a linha do abuso? Mas você violentou. E com criança não tem essa linha do abuso. Então eu como pesquisadora, decidi utilizar a violência. Tá.
tá? Mas o abuso é o que a sociedade conhece. Talvez, publicamente, a gente possa dar mais ênfase a essa... Não, é que, assim, de novo, né? Como eu falei no início, né? Talvez o povo leigo, tal como eu. É que violência, no primeiro momento, me vem uma coisa muito forte de algo que foi gritante. De bater, de fazer sofrer. De fazer sofrer. E aí o cara fala, não, mas eu não fiz sofrer, né? Mas eu entendi o que você quis dizer da palavra abuso. Perfeito. Também acho que talvez precise encontrar uma equação melhor. Sim. Mas você trouxe uma coisa muito interessante, assim. O cara colocou no colo, fez um carinho, deu um beijinho. Já abusou. Né? Então, assim, de novo, não tá, entre aspas, né? Entre aspas. Sim. Não tá tendo aquela violência nesse sentido que eu tô dizendo, né? A própria pessoa saiu de lá, a menina, o menino saiu, tá tudo bem. Não, é o que nem você falou, nossa, eu adorei aquele momento, né? Porque pra mim ali foi um momento que eu tava sentindo carinho, sentindo compaixão, sei lá, qualquer coisa parecida, carência e tal. É nesse sentido que eu quis dizer, mas eu concordo que a gente precisa olhar isso porque isso é uma violência. Porque a gente normaliza, dentro da família se normaliza tudo, em nome da família, da instituição família, da Sagrada Família. E aí, Fábio, tem uma coisa que é muito importante, né? A gente precisa... A violência sexual infantil, a gente trabalha com dúvida. Na dúvida, a gente já deve denunciar e abrir um processo de Então, mas pesquisa. deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu não sei se, por exemplo, se você tivesse conversado com essas 60% dessas mulheres que te procuraram em algum momento que foram abusadas, né? E até algumas dessas que disseram para você que ela se sentiu culpada porque deu esse espaço. Qual que é o recado, assim, tipo, eu tenho... Como é que eu consigo começar a identificar que eu estou sendo abusado nesse sentido, violentada? Porque é muito difícil, porque eu estou dentro de casa, de novo, né? Meu Sim. pai, minha mãe, meu tio, meu melhor amigo, enfim, Sim. qualquer coisa parecida. Como é que você até disse isso, eu achei interessante, um pedacinho da sua fala. A criança já começou a perceber ali alguns sinais. Sim. Como é que... Mas enfim, mas como é que você, uma profissional... sei lá, um psicólogo, como é que você chega? Porque é um núcleo fechado, né? Por isso é a importância da informação, do estudo. E não precisa ser formal, através de pesquisa acadêmica. O que acontece? Eu recorro à ciência, principalmente. A gente vai muito, inclusive, pela via do trauma, do TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Existem indicadores que foram estudados no comportamento, nesse output que um violentado sexualmente traz. Do ponto de vista da criança, às vezes é toque ali na vagina ou no pênis, às vezes é penetração, falando um pouco mais profundamente, criança tem muita infecção de urina, criança tem terror noturno, não dorme, fica com medo daquela pessoa. Às vezes, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, eu vejo isso, né? Não, graças a Deus não aconteceu, mas assim, você vai tocar no pipiu dele pra lá, tipo, você já começa a ficar assustado, né? Isso. Você já começa, opa, peraí. A gente precisa entender, porque às vezes tem lá o professor do judô, a professora não sei do que, a gente tem que olhar fora de casa também, Claro, não é que claro. não é que a gente não vai olhar porque tá tudo dentro de casa, Claro. não é toda a família que faz isso, Claro. é um número grande e assustador, mas não claro. são todas. Mas normalmente, mas assim, eu me lembro dessa matéria que quando falava assim até fazer uma brincadeira assim, esse lobo mau não é alguém desconhecido, né? Mesmo que seja fora de casa... Do convívio da criança. Mesmo que seja fora de casa, é que nem você falou, também, pelo amor de Deus, ninguém tá dizendo que são eles, mas são professores, são pessoas que estão no dia a dia, né? Não é assim, não é alguém que veio da rua, aquele coisa imaginário do lobo mau, que não apareceu do nada. Não é o... De novo, o perfil do violentador, do abusador é de sedução, carinho, atenção e presentear a criança, né? Isso é importante dizer. O perfil, pelo menos no início, é sedutor. Não é o cara lá do... Como chama? Do parque lá, como é que é? O maníaco do parque? Não. Aquilo não, ali a gente tá falando de uma psicopatia, então, assim, não mas tem empatia. Isso, né? O sedutor tem empatia, o violentador tem empatia. Isso é legal dizer, importantíssimo. Ele tem empatia, é um cara bacana, enfim, um cara, uma mulher também... Sim, um indivíduo, é um ser humano que ele tá lhe dando carinho em troca, né? Até porque se não tem no primeiro momento, a pessoa já se afasta, né? A criança já se afasta, né? Sim. É quem tá dando troca, é quem escuta, de repente os pais não escutam, mas aquele tio escuta mais. Isso, que exatamente. Gosta das mesmas músicas. Pai e mãe tá muito ausente por diversos motivos. Essa sociedade hoje a gente precisa trabalhar muito, né? Pra gente viver bem. Então é isso. Mas voltando do ponto de vista como identifica, então a criança tem, dentre esses que eu falei e outros, respostas que você começa a ficar preocupado.
é muito comum estourar no processo de ensino e aprendizagem, falta de atenção, nível de ansiedade altíssimo, obesidade infantil. Tem todo um processo psíquico de ganhar peso em quem foi violentado sexualmente. Olha. É uma discussão bem profunda, bem subjetiva, mas sim... tem dados que começam a comprovar um pouco sobre isso. Sim, exatamente. Exatamente. E do ponto de vista do adulto, da mulher, a negação pode ser o princípio de tudo. Mas aí ela vai contando um contexto e você vai entendendo aquele contexto. E é assim, não dá para pegar de prateleira. Embora a ciência tenha critérios ali para a gente avaliar e falar isso é clássico de quem foi abusado, você tem a individualidade de cada um que vai responder conforme Entendi. o temperamento, o perfil daquela pessoa. Eu só queria fazer uma provocação contigo, que é o seguinte, depois eu quero chegar nessa parte adulta. Acho que é importante a gente também reconhecer, e eu queria te ouvir, tá? De novo como leigo, que mesmo que eu seja uma criança de 12, 13 anos, eu começo a ter instintos também de hormônios, certo? Na entrada na adolescência, a partir dos 12. Aquela coisa, né? Esse moleque tá com tesão, a menina tá todo mundo tal. E às vezes tem mesmo, natural, todo mundo, nós tivemos a questão que você falou da masturbação, esse tipo de coisa. Então, assim, primeiro que eu acho que é importante os pais, enfim, a família entender que isso é um processo natural do ser humano, certo? Exatamente. Podemos discutir se a idade está mais cedo ou mais tarde, ok, é uma discussão, mas acontece. Mas eu acho que o ponto é o seguinte, mesmo que aquela criança está no momento ali de uma ansiedade, de um tesão tal, isso em nenhum momento deve te abrir uma porta para que você se sinta com carta branca para fazer, certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Lu, vê se você concorda comigo. É importante eu, como pai, como familiar, reconhecer os sentimentos, os desejos da criança, ok? Sim. Isso é uma coisa natural. Perfeito. Do desenvolvimento humano. Do humano. O que a gente está discutindo é que aquele momento dela, ela não consegue controlar aquilo, ela não consegue entender muito bem aquilo, e às vezes até se perde, você até falou, né? Às vezes vai se masturbar ali mexendo na cadeira, né? No sofá, a gente sabe disso, coloca ali o travesseiro e tal. Importante dizer, mesmo que eu tenha essa criança, talvez até com um pouco mais de sexualidade aflorada, isso em nenhum momento te dá nenhuma porta aberta para que você... no bom sentido, ultrapasse isso. É isso, né? É isso. Pensa, vamos lá. O adulto sempre estará numa relação de poder em relação a uma criança até que ela se torne maior, né? Qual é a função de um adulto diante de uma criança? Eu gosto muito do que Rudolf Steiner dizia. Ele falava assim, todo adulto ao lado de uma criança é um mestre. Porque a criança não aprende olhando para cima, porque ela é menor e o outro é maior, simbolicamente falando. Qual que é o papel de um adulto quando vê que uma criança está com excesso, está hipersexualizada, Tem uma questão cultural, né? Os pais às vezes não sabem lidar porque não souberam lidar com eles. Isso é transgeracional, inclusive a violência transgeracional. Mas qual que é a função do adulto? Ver uma criança hipersexualizada, e tem motivos para estar... É orientá-la, é distraí-la, é levá-la para uma outra atividade, ou é abrir uma porta e abusar dela porque ela está ali, talvez se mostrando, ou... Não é? Essa é uma questão crítica clássica, que a gente precisa olhar. A criança, ela aprende com o adulto. E aí, pensa bem, Fábio, a criança aprende com o adulto tudo. Nosso primeiro laboratório social é a família. A microsociedade que a gente aprende a ser gente é dentro da família, certo? Sim. Nossa primeira referência de homem e mulher é pai e mãe. De relação de casamento é do pai e da mãe. Entende porque muitos casamentos por aí estão destruídos? Claro. Porque fica com aquilo. O amor é aquilo. O amor é bater um no outro. O amor é violentar um ao outro. O amor é não respeitar. Então, o que acontece? A criança deveria estar aprendendo sobre o desenvolvimento dela e ela está sendo abusada. Tem um conto que diz que o passarinho, quando ele pica uma fruta na árvore, aquela fruta vai amadurecer mais cedo e apodrecer. É isso aí. Por conta do furinho que o passarinho fez, entrou ali oxigênio, entrou ali os vermezinhos, vieram outros passarinhos e deixaram coisas ali. O processo foi adiantado. Foi adiantado. Ou seja,
Quem foi violentado sexualmente, quem foi abusado sexualmente na infância, seja com uma passada de mão no pipi, na pepeca, no peito que está em crescimento, mas que ainda não cresceu, mas que já cresceu, vai ter que lidar com essa marca a vida inteira. Tem impacto na economia de um país. Eu queria te falar, eu vou chegar nesse ponto, mas eu só queria fazer um comentário antes disso. Os pais, principalmente, né, a família, também é importante entender que, como você disse, de lidar com isso, talvez orientar, como você falou da questão do mestre, porque também, por mais que você tenha uma família que não tem nenhum problema no sentido da violência, mas também não reconhecer isso e ficar mudo também é perigoso, porque essa criança com essa necessidade talvez vai encontrar nesse coleguinha ou no tio essa questão. Então, assim, eu sei que é um tabu na nossa sociedade enorme, patriarcal, machista, falar desses assuntos, mas eu acho assim, também é importante entender, mas Fábio, eu não tenho problema nenhum, eu não sou abusador, nunca tive isso, nunca vou fazer isso com meu filho, nunca vou fazer isso com a minha filha, perfeito. Mas é importante reconhecer que a sua filha vai passar por momentos como esse, seu filho vai passar, e se você não tem uma conversa mínima com ela, ela pode ser uma porta aberta para uma outra pessoa. Sim. Não é isso? Sim. Então, assim, eu acho que é importante também trazer, assim, esse olhar de alguém que não é abusador, porque a gente não está falando só com quem é abusador, estamos falando com a sua família, como você mesmo disse, a grande maioria eu acho que não é, claro, a grande maioria não é abusador. E a gente pode estar falando para um público de pais que têm filho sendo abusado. Isso, e que eu acredito, você tem números que a grande maioria da população não é abusadora, apesar de ter números significativos, a grande maioria não é. Só que a grande maioria não, mas você pode ter um número significativo de ter sendo abusado por outras pessoas. Então, se eu não abro espaço para os meus filhos, se eu não percebo esses sinais dele, por mais que eu seja um cara, digamos assim, um pai do boa nesse sentido, eu posso estar abrindo pro meu irmão, pro meu tio, para fulano e tal. Então é importante entender isso, né? Que é o movimento da criança natural, do ser humano, dos sentimentos dela, que eu errado estou quando abuso, mas também errado estou quando eu fecho a porta e não quero nem conversar sobre esse assunto. Sim, o silêncio é uma forma de violência. É exatamente o título do negócio, o silêncio dói, né? O silêncio dói e o silêncio perpetua perpetradores, perpetua violentadores, estupradores e pedófilos quando o caso é diagnosticado, né? Que aí é uma patologia. Porque o que acontece? É daí que a gente trabalha no pensamento sistêmico os segredos de família. Em prol da imagem da família, e violência sexual acontece em todas as classes. Em todas. Em classe média alta, sim. Claro. Eu tive uma aula com uma professora numa especialização, a Cláudia, e ela contou pra gente nessa aula, né? No Brasil, o abusador veste terno, usa gravata, carrega maleta de couro, pega na enxada, bebe umas gorobas no bar. É presidente de empresa, carrega diretor. Bíblia. Carrega a Bíblia, perfeito. Tem batina ou tem posição. Sempre alguém, inclusive, numa posição de poder com a criança, eternamente. O adulto sempre terá uma posição de poder. Foucault falava, né, da posição de poder. Não tem condições de não ter relações de poder. A grande questão é o que a gente faz quando a gente tem poder. Como é que eu lido com isso? Né? E é legal essa observação, porque é uma pergunta que eu ia te fazer também, que ela até é um pouco diferente. Porque quando você olha para a sociedade e pega os modelos estereotipados, por exemplo, de um bêbado, de alguém que bebe, você sempre tem até um sentido meio ilustrado, até meio folclórico desse bêbado, né, de uma pessoa de drogas, por exemplo. Sempre tem umas coisas até um pouco, infelizmente, até, por exemplo, da questão dos gays. A gente, infelizmente, a sociedade... heteronormativa, violentadora. E pega o gay e joga com uma fantasia erótica e sempre... De que todo gay é promíscuo. Isto. E todo gay, inclusive, visualmente, o jeito que ele se lida, tudo é sempre meio estereotipado negativamente, né? Então você bate o olho, tá vendo a vozinha dele, tudo isso joga ruim. No caso desse do abusador, ele tem um estereótipo que é meio difícil, porque é um cara que você falou, não tem... Tá aqui, é o Fábio, diretor de uma empresa, executivo, dono não sei da onde, que tá numa palestra, que tá de gerente de banco, que tá numa igreja, que é pastor, que tá jogando futebol, que é uma mulher empresária, não tem nenhum
zero conexão estereotipada de nada, certo? Sim. Que é um bom, inclusive, provavelmente em muitos casos, um bom pai, uma boa mãe, um bom tio, como a gente falou, não é isso? Sim. E aí como é que vocês... É mais difícil, né? Porque esse cara é um cara, entre aspas, Sim. ele não tem nenhum tipo de preconceito estereotipado, digamos assim, da sociedade, né? Exatamente. E é por isso que a gente precisa acreditar no que a gente está vendo de diferente na criança, de adverso, não está dormindo, não está se concentrando na escola, está comendo mais, não está comendo, está chorando porque não quer mais ir na casa do avô. Boa. Não quer pegar a carona do avô, ficar sozinho com ele. A gente precisa estar atento aos sinais. E mais do que isso, a gente precisa acreditar na criança. Criança tem imaginário? Tem. Claro. Ela imagina fantasia? Sim. Mas os sinais de quem é violentado, eles são muito, muito, mesmo que sutis. É que é difícil, né? A gente que estuda e que trabalha com isso, bate o olho, sabe, já vai, sabe que caminho, inclusive, guiar para chegar. Mas pai e mãe precisa começar a entender os sintomas, sabe? A criança emite muitos sintomas. E eu não estou falando de sintomas de febre, de dor de cabeça, de diarreia. Sintomas na alimentação, sintomas na educação, sintomas na relação, sintomas na comunicação, né? E a gente precisa... Outra coisa, pais, mães, se vocês têm filhos que costumam dormir na casa do amiguinho, do coleguinha, a gente não sabe quem frequenta a casa do amiguinho. Não estou dizendo que o pai e a mãe do colega vai abusar. Mas é quem tá lá, né? Quem tá lá, quem é a pessoa que presta serviço para essa família, quem é o pedreiro que está fazendo a reforma, quem é a pessoa de gravata que frequenta essa casa. Eu acho que hoje a gente precisa pensar muito antes de liberar um filho para dormir na casa de quem a gente não conhece e não tá lá. Dentro da nossa casa a gente não conhece. Mas isso que você traz aqui é muito importante, né? Que essa sensibilidade, porque, claro, a criança tem uma imaginação, mas o pai também tem ele sabe o quanto que essa imaginação é num grau e quanto isso começa a se tornar repetitivo, sim, né? Sim. Eu acho que essa dica sua é bem legal. Ele não quer ir na casa daquele tio, o tio chega perto dele, ele se afasta. Sim. Você falou isso, eu já tinha escutado essa história, né? Ele não quer ficar sozinho com os avós, com o avô, com a avó. Então tem um sinal aí que você tem que tomar cuidado. Sim. Tem, obviamente, um espaço ali, talvez, de uma imaginação, porque às vezes ele escutou, porque também tem isso também, né? Ele escutou alguém, alguma coisa, tudo bem, mas rapidamente você consegue identificar se isso é repetitivo. Uma vez, ok, mas começa a ficar repetitivo, ele não quer ir na casa do fulano, não quer ir voltar para a escola. Sim. Né? Fábio, colocar a criança para dormir com adulto. Mas é tio, mas é a madrinha. Cuidado com isso, muito cuidado. Porque é outra abertura de possibilidade, entende? Eu já fui apedrejada por dizer que eu não recomendo criança dormindo na cama do casal. Já fui apedrejada por essa imagem da família. Como é que pai e mãe vai fazer alguma coisa? Faz. De novo, a Luciana Temer conta em um dos podcasts dela uma história. Ela foi fazer uma palestra no presídio para abusadores. Por isso que eu admiro essa mulher. Que a gente tem que cortar o ciclo com o abusador. Sim. Sim, eu dou cadeira no meu consultório para o abusador, para entender, para ajudar, para conscientizar. O problema é que eles não vêm. Ok, mas é importante. Sim. Minimamente tem que entender quais foram os motivos. Tá, perfeito. Eu já tive mais de um no meu consultório. Que era abusador. Ele admitia isso. Você sabe que eu não gosto de contar casos nem de forma genérica, né, Fábio? Porque eu acho que é um desrespeito com o meu compromisso ético com o meu cliente. Sim. Mesmo sem identificar. Eu sou rígida nesse aspecto. Dessa linha, mas eu posso te dizer coisas que eu escuto dentro e fora do consultório. Né? Mas é meu pai. Não, é meu irmão, como é que eu vou fazer isso? Minha mãe vai morrer se eu contar que ele faz isso. Não, mas o meu tio ajuda a gente em casa. Ele ajuda com a bolsa, com a escola, né? Tá sendo explorado sexualmente. A criança, o menino e a menina, tá sendo explorado, tá tendo uma barganha em troca de prazer do adulto aí. E por último, a sociedade machista, que talvez subnotifique o menino que é violentado, porque, assim, a menina tem um pico, tá, de violência. Os meninos são violentados ali dos 0 aos 4, 5 anos. As meninas são abusadas com um pico na entrada da adolescência. Se você pegar o gráfico do anuário, tem um gráfico assim, ó, nos 13 anos. A partir dos 13? Até os 13
É uma concentração. Até os 13. Sim. Deixa eu ver se eu não vou errar os números, mas acho que 80% dos abusos sexuais de vulneráveis, ele tem a sua maior parte no recorte de 0 a 13 anos para as meninas. O 0 ano já tem. Tem. A gente não tem anestesista violentando teve. sexualmente mulher que vai ter filho, que vai parir? Nossa Senhora. Né? E aí, Fábio, é essa coisa de dormir na casa do outro, de dormir com os primos mais velhos, numa sociedade que é machista. E aí o menino, quando ele é violentado, a gente tem que esconder. Vai virar gay, onde se viu? Que horror. Mas o menino pode ir pro puteiro. É bonito. É violência sexual levar um filho para uma casa de prostituição, você sabia? É crime. E por último, a Luciana conta essa história, né? Que uma pessoa que era livre um detento, ele estava dizendo assim, eu preciso falar corretamente, pessoa privada de liberdade, a gente fala hoje. Então, uma pessoa que estava no grupo, que ela foi falar, muito corajosamente para esses estupradores, ele falou para ela, doutora, é o seguinte, eu transava com as minhas tias, eu dormia na cama com 2 tias, uma virava pro lado, fingia que estava dormindo, a outra transava comigo. A hora que ela terminava, a outra acordava e transava comigo. E você sabe que eu abandonei a escola? Eu posso ter tido deve ser por causa disso? E aí ela responde, meu querido. Mas só uma curiosidade, ele era o mais novo entre elas? Ele era o sobrinho delas. O sobrinho? Era uma criança. Ele era uma criança. Né? E ela conta essa história. E aí ela falou para ele, meu querido, não foi só nos estudos que você ficou comprometido, não. Foi na sua vida inteira. Né? Porque é bonito o menino transar. Claro. Mas a menina é pecado, é feio. Então, e aí queria chegar num outro ponto que você até deu uma introdução aqui que eu acho importante. Então, assim, é claro que tem muitas camadas aqui e tem muitos assuntos. Mas olha só, então a gente passa por uma primeira fase, onde a gente tem uma questão de um abuso, tem todos os efeitos, tem toda uma questão social que te leva para a vida. Aí você chega numa idade adulta, que não você trouxe aqui alguns exemplos, que isso, obviamente, que não se resolve. Não é que você mudou 18 anos, você virou a chavinha, apagou tudo. Isso vai levando para a vida. Isso vai levando para sua carreira profissional. Isso vai. Eu tô perguntando, tá? Tô pensando e perguntando. Isso vai me levando para as minhas relações pessoais, para os meus futuros maridos, esposas, né? Porque tudo isso, imagino, vai carregando para as minhas inseguranças que eu tenho com a sociedade. Imagino que isso me ajuda, ou que me atrapalha, inclusive, na questão de confiar no outro, né? E aí, trazendo um pouco para o nosso mundo corporativo, que é um pouco também da nossa fala, o quanto que eu vou nas empresas também, porque eu começo a olhar pessoas que, não exatamente no abuso sexual, mas porque eu não confio em você, porque você me representa aquilo. Então perceba que não é um movimento que se fecha teoricamente com 18 anos, não é um movimento que ficou no passado e a partir de agora tá tudo bem. Ok, você tem terapia, você tem um trabalho que você faz para ajudar. E aí você até trouxe eu quero que você fale sobre isso também, e você até trouxe a questão até financeira. Então, quer dizer, olha o quanto que esse abuso, que teoricamente poderia ter parecido uma ação ali simples, né, de um pai, de um tio ali fazendo esse tipo de coisa, quanto isso leva para a vida inteira, né? Sim. Claro que algumas pessoas, imagino eu, que consigam lidar um pouco melhor com isso, com terapias, com tratamentos, mas obviamente a maior parte da sociedade não tem condições de ter isso com 100% de possibilidades, apesar de ter muitos trabalhos voluntários também, mas ok, vamos combinar que não dá. Então eu levo para minha sociedade, eu levo para... E aí você falou até da questão, porque eu levo inclusive para os meus filhos, né? E começa a virar isso, fica meio... Fica transgeracional. Transgeracional. Uma coisa chamada transgeracionalidade da violência. E leva o mundo corporativo. Você também... Você acha que, dando até uma viajada aqui na maionese, muito das nossas relações de trabalho, de falta de confiança, de falta de acreditar no outro, também pode ser influenciada por isso? Fábio, todos nós temos uma criança ferida. E é com ela que a gente se relaciona com o mundo. É a partir dela. Todos nós temos, né? E é por isso que a gente vai para o mundo corporativo e faz todas as atrocidades relacionais que a gente conhece, na política, né? Nas instituições que a gente é parte. Porque aquilo que a gente não resolveu, a gente vai projetar no mundo, e principalmente nas relações. E aí, desculpa até te cortar, às vezes no mundo corporativo eu sou aquele chefe mandão, aquele faço tudo para tentar cumprir essa criança ferida. Ou sou aquele cara amigão de todo mundo, quero todo mundo próximo de mim, não quero criar
problemas, não quero criar resistência, então eu acabo sendo também... Fujo de conflitos. Fujo de conflitos, porque conflito na minha cabeça como criança ferida é um negócio terrível, então eu acabo sendo um profissional que acabo não entregando porque eu não conflito, não tenho conversas maduras do trabalho. Sim, não se separa o profissional do pessoal. Na década de 90, as formações, 80, 2000, as formações de líderes, né, de gestores, se dizia, a vida pessoal fica da portaria para fora, sem crachá. Isso não existe, nós somos um ser integral. Até hoje ainda tem umas conversinhas furadas dessa aí. Nós somos biosocioculturais, espirituais, nós somos um ser integrado, não se separa. Né? E as nossas atitudes. Jung fala uma coisa muito bonita que é assim, né? Enquanto eu não olhar para as minhas dores, eu vou cometer essas atitudes sem saber o porquê eu cometo e estou chamando de destino. A gente tem que se olhar. Isso vai para o mundo corporativo, né? Mulheres que têm dificuldade com líderes homens. E o contrário também, né? O contrário, homens que têm dificuldade com líderes mulheres, e não necessariamente porque ele é misógino ou porque ele é machista. Então, olha, o mundo corporativo precisa abrir uma porta para falar da violência intrafamiliar. Então, e aí eu te pergunto de uma maneira prática, até pelo trabalho que você faz hoje estudando e tal. E, de novo, para o pessoal que está nos ouvindo aqui, que normalmente é o pessoal do mundo corporativo. Como é que eu faço isso? Como é que que é um assunto muito polêmico, né? Difícil, mas assim, como é que eu começo a abrir a porta? São palestras? São, de repente, via assistência social, via recursos humanos, via liderança? Levar para as empresas, por exemplo, é isso? Palestras, claro que você não vai falar da empresa ali, das pessoas, mas você vai, talvez... Conscientizar e talvez ali criar um espaço de escuta para que alguém eventualmente procure vocês em outros momentos, né? É mais ou menos isso? Olha, Fábio, eu que já fui executiva de RH, eu colocaria na formação de liderança um módulo violência intrafamiliar no recorte violência sexual infantil com um módulo de prevenção, compreensão, profilaxia. Porque dali vai derivar questões pessoais, e aí cada um precisa procurar o seu caminho de desenvolvimento, acho que não é responsabilidade da empresa, né, pagar terapia, não é? Até porque isso é uma relação muito individual e íntima, essa busca é muito pessoal. Mas é o despertar, né? É o despertar. E também vai ajudar pessoas a protegerem os seus filhos e a compreender os seus funcionários, porque tem gente que explode e abre num feedback. Você vai para uma sessão de feedback, numa avaliação ali... anual, uma avaliação de semestre, a pessoa está estraçalhada porque ela se deu conta, porque ela entendeu o funcionamento e ela se abre com o gestor dela, ele precisa ter informações mínimas, importantes e básicas. Ou, por exemplo, a gente tem uma funcionária que a filha dela está sendo abusada e ela tem que trabalhar, ela só pode deixar com o irmão dela. Eu vou fazer um vídeo recentemente dando o caminho, como trilhar o caminho da denúncia e da tratativa. De novo, é assunto vespeiro, porque você vai desestruturar uma família. Mas, você sabe o significado da palavra caos? Uma nova ordem. Uma nova ordem. A gente precisa implodir, explodir, para recomeçar uma construção. Uma construção com fundamento, segura, limpa, forte, que vai abrigar da tempestade. E acho importante, Lu, porque assim, é claro que de uma maneira simplista as empresas estão procurando lucro e tal, mas na hora que o líder faz esse trabalho, na hora que ele abre espaço, ele começa, e às vezes, quantas e quantas vezes você escutou isso? Eu escuto isso todos os dias. Quando eu vou escutar o colaborador, eu consigo descobrir coisas que eu não sabia, e aí eu tenho uma compaixão, tenho um entendimento tal. O colaborador está desmotivado, e aí, de fato, é na minha área de comunicação, tá? Você fica fazendo esses trabalhos rasos, trabalhos só de uma maquiagem, às vezes só dá uma pílula ali, um viagrinha, e o cara não se motiva, porque não é isso, tem muito, muito pra dentro. Óbvio que eu concordo contigo, você também não... De novo, a empresa ela não vai entrar com profundidade... Não, nem deve. Nem deve. Agora, ela pode dar... encaminhamento. Um espaço de escuta, com palestras, orientações, entender o quanto, por exemplo, que ele... Para mim isso é fantástico. Essa fala sua pode parecer muito simples, mas eu falo por mim, a gente é uma criança ferida, né? Todo mundo é uma criança ferida. Claro que alguns lidam melhor com isso, outros aprenderam a lidar com isso, mas todos nós temos algum efeito colateral disso.
A partir do momento que eu tenho essa clareza, deixa eu olhar para essa questão. Quanto isso, de novo, eu vejo muito isso. Amigos meus, muito amigos, não conseguem casar, casa 5 vezes. Porque a criança é ferida, porque, enfim, fica projetando um monte de coisa. N fatores. Então eu acho que é isso, né? A empresa dá esse espaço. Sim. Porque às vezes você está discutindo uma questão de um engajamento, uma motivação que não está ali, né? Não está no trabalho, não está em entregar o trabalho. Você está vendo que a pessoa não consegue. Uma coisa ela não querer, uma coisa ela não poder e uma coisa ela não conseguir. É. Né? Eu só queria dar 2 complementos à Por sua favor. pergunta, direcionado inclusive até para o mundo corporativo e para as instituições. Você sabia que existe um impacto na economia de uma nação calculado sobre a violência intrafamiliar, principalmente a sexual? Não. Eu li recentemente um artigo sobre isso. O CDC nos Estados Unidos fez esse estudo e a violência sexual abrangente numa nação pode impactar de 3 a 8% do PIB dessa nação. Imagina a empresa, Nossa. o quanto que ela não perde de produtividade, de pessoas altamente deprimidas. Não, e os custos? Também tem estudos sobre custos. É uma coisa que tem a ver com a outra, o impacto no PIB. Mas o custo... nesse mesmo artigo fala que eles fizeram um estudo que uma pessoa que foi violentada sexualmente dentro da família, ela vai ter um custo durante toda a sua vida de $230 mil. Porque ela vai gastar com remédio, com transporte para ir ao médico, com médicos generalizados, porque o nosso corpo é um alto-falante, pipoca, né? Da perspectiva do trauma, da perspectiva que eu escolhi estudar o trauma, eu tive em 2 grupos de estudos de trauma, o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, pela biologia, né? A gente tem um nervo vago que liga cérebro, sistema respiratório e sistema digestivo. E um trauma vivido fica registrado como se fosse um risco, uma tatuagem ali. Dessa perspectiva, eu não acredito na cura do trauma. A gente aprende a gerir. Perfeito. A gente aprende a tirar ele do protagonismo e até cuidar desse trauma, porque ele está ali berrando para ser cuidado, né? E o que acontece? Pessoas violentadas estão marcadas para sempre, na biologia, entre cérebro, né? Por isso que a gente, diante de uma situação, ou congela, ou ataca, ou faz xixi, ou faz cocô diante de uma situação, porque é isso, a biologia está te contando que você está traumatizado. E imagina tudo isso aglomerado no mundo corporativo. A estatística diz que 1 em cada 5 mulheres foi violentada sexualmente. Vai para o bar com 5 amigas, Tá lá. a estatística está ali. Agora, imagina numa reunião de mulheres, olhando para o recorte das mulheres. Quantas mulheres você já teve numa reunião com você? Eu já tive 10 mulheres numa reunião, Sim. numa plenária do mundo corporativo. E aí as pessoas ficam, né? É uma desequilibrada. Por quê? Porque ela vai desenvolver... eu tenho muita restrição com diagnósticos, porque diagnóstico ele é ponto de partida, não é ponto de chegada. Mas, enfim, mulheres que desenvolvem transtorno de personalidade borderline, limítrofe, que tem essa hemorragia emocional, não se contém, são extremamente carentes, nunca vai suprir esse buraco. Nunca é demais. Se ela for para um processo, ela consegue ter qualidade de vida. O transtorno afetivo, de humor, tudo isso porque esse passarinho picou Antes da hora. a maçã antes da hora e ela amadureceu até murchar. Então, imagina o impacto na empresa, o impacto de produtividade. Esses 230 mil ela vai gastar com terapia, psiquiatra, medicamento, médicos de diversas modalidades. E é Não, isso. Perfeito. Não, e quando se trata, quando tem esse cuidado, bem, mas a grande maioria, de novo, não consegue. E aí fica intergeracional. Aí eu passo para o meu outro filho e passa para outro. Outra estatística. E não é só na psicologia sistêmica que estuda a transgeracionalidade, a intergeracionalidade. Uma mulher, uma vez violentada, ela tem, eu acho que é 30%, me desculpem se eu estiver errando o número, mas acerca disso, 30% de chance de revitimização. Olha só. É estatística isso. E outra coisa, mães que têm filhos que estão sendo violentados, senta na poltrona, você pergunta do histórico de vida, você chega na violência dela. Ela fazendo. Não,
ela foi violentada. Ela foi violentada. E ela não está violentando, mas o filho está sendo violentado. Entendi. Por quê? Porque tem um sistema familiar construído de pelo menos 3 gerações de violência. A violência está correndo nesse pipeline aí. Em padrões, em crenças, em comportamentos. É muito profundo. É muito profundo. E importante, a gente está finalizando aqui, importante dizer também que isso, mas isso é só do pessoal da classe pobre. Não. Isso está em todos os lugares. Todas as camadas. Todas as camadas. Claro que algumas coisas acabam ajudando, como você falou. Se você tem uma situação de ter 5, 6 pessoas dormindo na mesma cama, infelizmente algumas coisas acabam ajudando. Mas isso tem em todos os níveis, consciência. Classe social Classe alta. social alta. Posso fazer um adendo aqui? É assim, ó. Mais um pensamento crítico aqui. As famílias de classe média alta, a gente não sabe se acontece menos de fato, porque tem instrução, porque tem recurso, porque tem terapia, porque tem convênio médico, ou tem uma chance muito grande, ou é subnotificado. Sabe por quê? Quebra a imagem da família margarina. Claro. Rasga a imagem dos membros, do pai que é diretor de empresa, da mãe que é médica. Óbvio. Do pastor. Desculpa te interromper. Não, perfeito. Do cara da igreja. Não, tá certo. Isso, líder de pessoas. Não, claro. Não, tá perfeito. Lu, eu queria te agradecer muito. Assim, pra mim, como eu te falei, é um episódio especial. Acho que esse é um tema que a gente precisa, dentro da nossa possibilidade, eu sempre falo isso, acho que nós temos um papel na sociedade. Temos. Né? E acho que cada um, até pela nossa formação, nossa idade, eu acho que a gente precisa devolver para a sociedade muitas coisas que a gente aprendeu. Eu, graças a Deus, como você também, tivemos a possibilidade de trabalhar em grandes empresas, por nossa competência, por nossa sorte, enfim, por um monte de coisa envolvido. Mas eu acho que é um papel nosso e eu acredito muito nisso, né? Como a gente poder levar para a sociedade, sim, minimamente um pouco sobre isso. O meu trabalho aqui no podcast é muito falar sobre comunicação interna, endomarketing, enfim, liderança, mas acho que esse é um tema muito recorrente, porque, de novo, né? Quando você vai conversar nas empresas, a gente olha a comunicação de uma maneira muito superficial, né? E aí talvez você vai buscar e você vai encontrar essas coisas. Como você falou, também acredito que não é o papel da empresa entrar com profundidade, nem é o caminho dela, mas eu acho que se a empresa aqui, o pessoal do RH principalmente, puder olhar isso com um pouco mais de atenção, abrir esse espaço de escutas, criar de repente grupos, né, internos de conversas, onde as pessoas vão se sentindo um pouco mais à vontade, porque acho que inclusive é um pouco a ver com até os seus vídeos, né, que eu vi um vídeo seu que você fala, alguém ouviu um depoimento seu, aí se sentiu confortável, mas isso não acontece, porque tem muito disso, né? Isso acontece só comigo, eu não vou falar, isso é só comigo, né? Eu não gosto. Não, mas eu ouvi alguém falando, isso reverberou, isso deu aderência. Então pode acontecer isso comigo. Entendeu? Acho que também tem um pouco dessa coisa da aproximação, né? Sim. Então, pertencimento, né? Não tô sozinha nessa eu participo de um grupo, né? Eu sou uma tribo, então essa tribo aqui não gosta disso, ou fez aquilo, enfim. Obrigado, Lu. Muito bom. Excelente, adorei, muito bom te ver novamente depois de todos esses anos, fiquei muito feliz pelo seu trabalho. Conte com a gente aqui o que você precisar para divulgar, repassar o assunto. Quem quiser, eu não sei como é que você está hoje, assim, eu sei que você tem muitos atendimentos, mas assim, quem quiser te acompanhar, de repente você tem hoje, você está usando o Instagram, é isso? Isso, eu fiz no Instagram recentemente, eu decidi fazer, ele não é para divulgar o meu trabalho como psicóloga, é para divulgar a causa e vai ser um meio para minha pesquisa do doutorado, que vai ser esse tema. Mas pode me acessar lá, é LF Psicologia 1. LF, né, de Luciana Ferreira, Psicologia 1. Tá. Isso. Eu vi recentemente uns vídeos, acho legal, acho que você está... É isso, né? É oferecer para a sociedade esse entendimento, essa possibilidade. E, obviamente, vão aparecer pessoas lá com histórias. Eu acho que é isso. A gente vai se conectando, né? Sim. É uma causa pessoal, né? Eu, desde que anunciei que pesquisava isso, a estatística começou a acontecer comigo. Porque as pessoas da minha proximidade, amigas, vieram. Aconteceu isso comigo. Eu preciso te contar. Lu, eu preciso te contar. E assim, desde que eu abri o Instagram, que tem 2 meses, eu já tive 5 mulheres do meu convívio me procurando para falar. Não. Olha que interessante. Então a estatística tá aí, né? Super. E talvez para elas, imagino que seja libertador, né? Porque, claro, não vai resolver o problema dela, obviamente que não, mas vai dar um espaço, ela vai ter um espaço de escuta, eu vou me sentir acolhida.
E de novo, né? Isso em todos os sentidos. Na hora que eu conto uma história e eu vejo você contando, eu falo, pô, peraí, isso não é comigo. Porque às vezes tem, acho que a primeira... Sim. Pra tudo na vida é assim, né? A pessoa se sente inferior, né? Eu sou inferior, Nossa, por isso eu fui violentada. Só eu que não gosto de tomar café sem açúcar, né? Por exemplo, né? Um exemplo bem básico, né? Sim. Não, mas o cara viu um vídeo, tem um grupo de café sem açúcar. Nossa, então eu começo É a me aproximar, não é isso? Sim. Fábio, eu que quero te agradecer. Você abriu uma porta para um tema, né? Que a gente conseguiu correlacionar com o seu core, mas eu quero agradecer porque é de muita generosidade sua. Essa é uma causa social que requer políticas públicas, movimentos, e nós somos uma nação machista, grave, estrutural. Eu acho que leva muitos anos para a gente se limpar disso. Concordo. Obrigada, totalmente. Viu? Não, concordo. E acho que a gente puder plantar uma semente, principalmente para as novas gerações, né? E eu sou o cara otimista. Eu acho que as novas gerações já vêm olhando isso com mais atenção, né? Então é isso. Obrigado, pessoal, quem curtiu aqui, quem acompanhou. Se puder comentar, curtir aqui no YouTube, também no Spotify, esse episódio com a Luciana, um episódio especial. Muito obrigado, Lu. Tenha uma boa semana com todos vocês. Comente com a gente, mande mais informações. Obrigado, até a próxima. Obrigada.